Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre pagando as contas e utilização do cheque especial, um assunto muito importante que pode causar um grande desequilíbrio na sua vida financeira. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba no Colégio Estadual do Paraná. Então, qual vai ser os nossos objetivos do nosso vídeo de hoje? Vai ser, primeiro, conceituar o crédito. O crédito hoje em dia, sem crédito a gente não vive, né? A gente precisa do crédito tanto para consumir como para atingir as nossas metas, né? Identificar as especificidades de um crédito muito perigoso, ele está mais acessível, mas ele é muito perigoso, que é exatamente o cheque especial, né? A respeito do cheque especial, e estabelecer as vantagens e desvantagens da utilização do cheque especial. Uma vantagem, já falei, né? Ele está ali fácil de utilizar. Quem tem conta corrente, ele já está pré-aprovado, você já pode soltar o cheque, sacar com o cartão, ele já está pronto. Só que o cheque especial é um das modalidades de crédito mais altas que nós temos no mercado hoje em dia. Então, que tal escrever e depois compartilhar com seus colegas, com a família, porque eu digo que a educação financeira agora do Estado do Paraná, nas nossas aulas, não está sendo só para vocês, está sendo também para a família, né? Vejo muitos alunos, muitos professores de educação financeira falando, nossa, nós estamos utilizando isso daqui com a minha família para a gente tentar dar uma organizada na nossa vida financeira como família, né? Que é muito importante. O entendimento que cada um tem sobre cartão de crédito. Cartão de crédito é uma modalidade que no Brasil começou a se tornar muito utilizada, principalmente nos últimos 20 anos, e que popularizou-se principalmente na classe média e que muita gente não soube utilizar e se endividou. Então pensem ali o que as pessoas pensam. Sobre o dinheiro em conta, ou seja, guardar dinheiro, o que as pessoas pensam? O que você pensa? Sobre parcelamento, as parcelas, né? Então, como que a pessoa pensa no parcelamento? O que ela tem a respeito? Sobre empréstimos, sobre saque. E vamos daí conferir aqui nas nossas aulas, no nosso vídeo de hoje, exatamente o que a gente pode pensar sobre cada uma dessas perguntas aqui, tá? O crédito, então, é uma fonte adicional de receita que eu tenho, né, num determinado momento. Como a gente estava falando do cartão do cheque especial, é um valor lá pré-determinado, pré-aprovado pelo banco, e está lá. E que muita gente acha que esse dinheiro é uma receita que não vou precisar pagar. Na verdade, a gente sabe que tem que pagar. E isso pode causar problemas para os meses subsequentes. Então, o uso dele tem que ser, em último caso, a utilização, já que é um dos juros mais altos. Então, se eu precisar de crédito, eu tenho que ver outras modalidades ou utilizar o cartão, o cheque especial por dia, por pouco tempo, porque o juro é bastante alto, né? E quando a gente usa, por exemplo, o cheque especial ou o cartão de crédito que a gente não pague no vencimento ou outras modalidades, nós estamos utilizando dinheiro de terceiro. Então, se é um dinheiro de terceiro, a gente tem que pagar uma espécie de aluguel para o uso desse dinheiro, que esse aluguel nada mais é do que o juro que vai ser cobrado. Quanto maior o risco para quem está emprestando, que pode ser um juro, uma financeira ou qualquer outra pessoa, ele vai ser mais alto a taxa de juros. Então, por isso, quanto mais fácil a utilização de você ter acesso, maior vai ser o juro cobrado sobre essas transações. Quais são as modalidades de crédito que você conhece? Eu citei algumas. Vocês conhecem mais alguma? Alguém vai dizer, financiamento de carro, sim. Financiamento de casa, sim. Dentro desses financiamentos também tem outras modalidades, né? Eu posso fazer um consórcio, que é muito comum no Brasil. Quando a gente vai fora do Brasil, isso não é muito comum, um consórcio. Mas aqui no Brasil, ele é muito utilizado, né? Você conhece o limite de cheque especial? Vocês se utilizam na sua família cheque especial? Então, quem não conhece, vamos lá, relembrando ou me explicando para quem não conhece. Você abre uma conta corrente no banco e essa conta corrente, o gerente pode te dar um limite de crédito, né? E esse limite de crédito você pode utilizar para emergências, né?
Porque o juro é cobrado diariamente. Se você utiliza um dia, é cobrado por um dia, 2 dias por 2 dias, e assim sucessivamente. Tem até alguns bancos que dão uma isenção durante alguns dias, mas você tem que saber muito utilizar, que senão você vai pagar o juros sobre todo o período que você está utilizando. Então, é uma modalidade de crédito muito interessante, porém, ela tem que saber muito utilizar, porque já o cheque especial, hoje no Brasil, é a segunda modalidade de crédito mais cara. Vocês saberiam me dizer qual que é a modalidade, a primeira modalidade? Já conversei em outros vídeos a respeito dela, que é exatamente o cartão de crédito. Quando você termina o mês, vence a tua fatura e você não paga, é o maior valor. E esses valores podem passar de 12% ao mês, gente. Muito mais do que rende as aplicações anualmente se você aplicar o dinheiro. O cheque especial, ultimamente, já está sendo limitado o valor que pode ser cobrado. Hoje em dia, em torno de 8%. Então, as características dele, por que o juro é tão alto? Porque ele não exige uma garantia em troca. O banco está te dando esse juro, não está pedindo nenhuma outra garantia. Um bem, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, um crédito imobiliário, por exemplo, um financiamento de uma casa, de um apartamento, ele é bem mais baixo, por quê? Porque a garantia é exatamente o bem. Já no cheque especial, nós não temos essa garantia. Não tem também a garantia de terceiros, ou seja, não tem avalista. Então, por isso, o que é chamado de spread do banco aumenta. Então, consequentemente, ele cobra uma taxa maior, exatamente prevendo as pessoas que não irão pagar. Pode ser vantajoso ou perigoso, como eu já dei vários exemplos para vocês ali. Numa emergência que realmente você tem que utilizar para a compra de um remédio, alguma coisa que estrague em casa e você precisa naquele momento e não tem, até você pode utilizar se você não tiver outra maneira de você fazer o empréstimo para utilizar. Se for por poucos dias, não tem problema, porém você tem que estar muito claro que você vai pagar um juro bastante alto a respeito. Então, a utilização do cheque especial tem que ser muito bem pensada e não pode ter o raciocínio que é um crédito a mais, uma receita a mais no teu orçamento, porque aquilo você vai ter que em algum momento pagar com juros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse juros de cheque especial. Converse com o papai, com a mamãe ou com alguém mais velho, que eles vão contar de várias experiências que eles já tiveram com o cheque especial e que muitas vezes não foi uma experiência adequada. Como eu comentei com vocês, hoje em dia o cheque especial, por força de lei, está sendo limitado a 8% ao mês. Mas 8% é um valor muito grande. A maioria dos créditos pessoais, onde você tem garantia, por exemplo, de um avalista, esse juro é menos da metade, é metade ou menos do que isso ser cobrado. Só que, claro, daí tem uma burocracia bem maior para você conseguir adquirir esse crédito. Por isso que o cheque especial ele tem um jurinho maior, exatamente porque é muito fácil você utilizar. Então, como eu falei, nós só devemos utilizar quando você precisar, porque ele tem um dos juros mais altos do mercado, o segundo mais alto, só perdendo para o cartão de crédito, que é extremamente alto. E o que juro que é cobrado sobre o cartão e também sobre o cheque especial? O juro composto. O juro composto, para eu calcular ele, eu vou usar esta formulazinha aqui. Montante, o que é o montante? É a soma do capital mais o juro. Porque o juro composto é aquele juro que é cobrado juro sobre o juro, ou seja, a capitalização do juro. Então, o montante, que é a soma do capital mais os juros, é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando que para substituir aqui, o valor da taxa tem que estar em decimal, ou seja, a gente tem que dividir por 100, igual a gente fazia no juros simples. E o tempo tem que estar combinando com a taxa. Se a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses. Então vamos ver um estudo de caso aqui. Ó. No mês de janeiro, o saldo do orçamento de Fernanda foi deficitário. Ela ficou endividada e usou parte do seu limite do cheque especial. Ela já tem um saldo negativo há 7 dias de R$ 399,77.
Como você pode ver aqui no extrato aqui do lado, ó, ela já está com esse saldo negativo. Após quebrar sua moto e precisar mais 300, qual é o valor que ela está devendo já para o banco? Um instantinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então, galera, este é um caso da utilização do cheque especial. Ela já está há 7 dias utilizando R$ 399,77. Agora, estragou a moto dela, provavelmente ela usa ou para trabalhar, ou para se deslocar para ir para o trabalho, e ela gastou mais 300, ou seja, ela está devendo para o banco de cheque especial R$ 699,77. Ou seja, ela vai ter uma dívida boa para pagar ali, porque ela vai pagar isso e mais o juro de consumo que ela vai ter. 7 dias ela já fez isso e mais esse daqui,
por alguns dias. Vamos ver a nova informação aqui. Sabendo que a Fernanda só poderá quitar essa dívida daqui a 13 dias, quanto ela vai pagar de juros? Sabendo que a taxa de juros é de 0,25% ao dia. Lembre-se, ela já tinha uma dívida antes, que era 7 dias, que era R$ 399,77. E adquiriu mais uma dívida agora de 300, que vai ter mais 13 dias para pagar. A dívida anterior era o 13 mais o 7, então sobre 20 dias. Então ela tem dois montantes aí de pagamento. Uma que ela vai pagar durante 20 dias e outra que ela vai pagar durante 13 dias. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem as fórmulas e verem quanto que ela vai pagar de juro ao final desse período. Já voltamos a conferir.
Então, pessoal, este é um exemplo muito claro da utilização. Só que a gente tem que ver exatamente quanto de juro vai ter. E vocês vejam que não é pago por todo o período. Aquele período que ela usou um valor, R$ 399,77, ela vai pagar um juro, né? Sobre aquele valor, sobre o tempo que ela utilizou. E o outro valor, que foi um tempo menor, ela vai pagar também um juro sobre aquele valor. Então, vamos lá. Aqui, então, na primeira parte do 399, ela vai pagar durante 0,25, 7 dias que ela já devia. E sobre o segundo valor, ela vai pagar por 13 dias, que daí é a soma do 399 mais 300, ela vai pagar sobre 13 dias. Então, vamos primeiro fazer o cálculo aqui de quanto ela vai pagar nos 7 primeiros dias. Então, 399,77, a taxa era de 0,25% ao dia, nós dividimos ela por 100, vai dar 0,0025, elevado aos 7 dias. Usando a calculadora, vocês têm que utilizar a calculadora nesse caso, fazendo a potência e depois multiplicando, o montante, ou seja, a soma do capital que ela estava devendo, mais o juro, passou a ser R$ 406,81. Então, portanto, ela pagou, pegando este valor e diminuindo do valor que ela pegou emprestado, ela está pagando de juros, nesses 7 dias, R$ 7,04. Parece ser pouco, mas não é, gente. Foi só 7 dias de juro, tá? Agora a gente vai calcular o juro que vai correr nos próximos 30 dias, nos próximos 13 dias, sobre o 399 mais os 300, ou seja, sobre R$ 699,77. Aplicando na fórmula, a taxa continua sendo 0,25 dividido por 100, agora o tempo passa a ser 13. Então, fazendo as continhas, nós vamos ter que o montante que ela vai pagar vai ser de R$ 722,86. E isso sobre o valor apenas dos 13 dias subsequentes. Então, portanto, pegando esse valor e diminuindo os 699,77, ela vai pagar nesse período R$ 23,09. Somando com o juro anterior, que era de R$ 7,04, portanto, ela vai pagar do juro do cheque especial R$ 30,13. Pela utilização de 7 dias primeiro, depois mais 13 dias sob o valor maior. E isso é um valor extremamente grande se a gente comparar com qualquer aplicação financeira que a gente tem. Então tem que se utilizar do cheque especial apenas em momentos muito especiais. Nós temos vantagens e desvantagens da utilização, que a gente já citou todas elas aqui, né? Porque o dinheiro, as desvantagens é o juro alto, né? A vantagem é você ter o dinheiro ao momento que você tem, que você precise. Ele não precisa de garantias, né? E a possibilidade é a hora que você necessita. Mas as altas taxas e a criação da dependência é muito perigosa. Tranquilo, gente? Então, aqui está um pensamento que diz assim: todos os dias milhões de pessoas acordam e vão trabalhar, ganham dinheiro, pagam conta, conferem seus talões de cheque. Se você está cansado do que está fazendo, ou se não ganha o suficiente, é simplesmente um momento de mudar de fórmula. Ou seja, se você só está pagando contas, é porque você não está sabendo utilizar esse dinheiro. Então, você tem que pensar de uma maneira de melhor trabalhar com o dinheiro. É isso que ele quis dizer com esse pensamento. Então, nesse vídeo a gente falou que é uma modalidade do cheque especial de utilização muito interessante, porque está pré-aprovada e a gente usa na hora que a gente precisa, mas nós tem a liberação automática sem a gente pedir. Porém, é um tipo de empréstimo que custa muito caro, o juro é muito alto. Nesse vídeo a gente falou especificamente pagando juros, utilizando o cheque especial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.